Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é uma vez mais uma grande alegria de estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical neste 28º domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho sempre esta imensa alegria de poder acompanhar-vos semanalmente na leitura, na aplicação para as nossas vidas dos textos que a Santa Igreja nos oferece. E neste 28º domingo temos um Evangelho imediato àquele que escutámos na semana passada, ou seja, todos certamente se recordam que Nosso Senhor foi confrontado por alguns fariseus sobre a liceidade ou não, a possibilidade ou não de repudiar a esposa, uma vez que Moisés já tinha inclusivamente dado essa permissão de repudiar a esposa por X razões. Bom, e Nosso Senhor vai pôr os pingos nos is e irá demonstrar que isso, esse repúdio, ou seja, essa certidão de divórcio, o divórcio, tinha sido instituído pela dureza dos corações deles, e Nosso Senhor irá então dizer que aquele que pratica o divórcio e depois se junta com outra pessoa acaba por cometer adultério. As coisas são claríssimas, Nosso Senhor não podia ser mais claro, e a lei de Deus é eterna, é uma lei permanente que dura até aos dias de hoje e durará até ao fim do mundo. Bom, mas imediatamente a seguir este facto, nós temos o Evangelho de hoje que é pungente, é um evangelho lindíssimo, em que um jovem, conhecido como o moço rico, corre ávido, sôfrego, atrás de Nosso Senhor e ajoelha-se diante de Nosso Senhor e diz: "Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna?" Isto é uma coisa extraordinária, porque quem nos dera que os jovens de hoje em dia, tantos jovens que hoje andam por aí pelo mundo, fossem ter com um sacerdote, fossem ter com os seus próprios pais, entrassem numa igreja e dissessem: "Senhor, o que é que eu hei de fazer para alcançar a vida eterna?" Infelizmente sabemos que não é isso que acontece. Os jovens procuram mais saber o que é que devem fazer para serem ricos, para serem famosos, para terem muitos amigos, para poder gozar a vida, para poder aproveitar a vida e não para conquistar a vida eterna. Ora, o que acontece com este jovem, que é ao mesmo tempo pungente, porque é lindo, é extraordinário que ele se ajoelhe diante de Nosso Senhor, mas ao mesmo tempo é dramático, porque, como sabemos, o jovem não irá seguir os conselhos que o Divino Mestre lhe irá dar. Bom, o Evangelho de hoje, digamos no seu todo, ele é um pouco longo, divide-se em 3 partes. É esta primeira parte, que é a entrada em cena deste moço rico, que é a parte que eu gostaria de aprofundar hoje convosco. Depois Nosso Senhor irá então utilizar-se da situação, da saída deste moço triste, entristecido por ser muito apegado às riquezas que tinha, e Nosso Senhor então irá dar um sermão sobre a dificuldade daqueles que são ricos, ou seja, que são apegados às coisas, a dificuldade de entrar no reino dos céus, mas ao mesmo tempo dará o outro lado da moeda, que para Deus nada é impossível. Ou seja, Deus dá graças e graças suficientes para que a pessoa se possa desapegar dos bens para poder seguir a sua vocação, para poder seguir a Deus. E finalmente Nosso Senhor irá, então, no final do Evangelho, dizer que todos aqueles que largarem uma série de coisas, enfim, casa, mãe, pais, etc., todos esses receberão 100 vezes mais neste mundo e, sobretudo, receberão um grande prémio da vida eterna. Bom, este é o Evangelho de hoje, mas eu gostaria hoje de centrar a minha atenção no próprio caso do moço rico. O moço rico é um caso paradigmático e é um caso exemplar para os dias de hoje. Vamos então ler um pouco do início deste Evangelho. Naquele tempo, ia Jesus pôr-se a caminho quando um homem se aproximou, correndo, ajoelhou diante dele e perguntou-lhe: "Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna?" Bom, aqui já um primeiro aspecto que é interessante. Este homem diz: "Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna?" Vê-se que este jovem via Nosso Senhor como um bom mestre, ou seja, como um homem, como um rabi, como tantos outros, talvez pelo que ele tinha ouvido, pelo que ele tinha escutado sobre este mestre, ele tivesse até mais admiração pelos milagres, pela boa nova, mas ele olha para Nosso Senhor como apenas mais um homem que lhe pode dar um grande conselho, um bom conselho.
para conseguir apaziguar aquela dor interior, não é? Aquela sofreguidão interior que ele tem de querer alcançar a vida eterna e ao mesmo tempo sentir um frisson dentro da sua alma, porque sabe que há grandes impedimentos que obstaculizam mesmo esse desejo de alcançar a vida eterna. Bom, e então ele diz, bom mestre, como podia também dizer para tantos outros, não é? Mestre, rabi, tantos rabis existiam, tantos rabinos existiam em Israel. E Nosso Senhor vai fazer ver que ele não é simplesmente um bom mestre. Ele vai dizer assim, porque me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Ou seja, o conselho que eu te vou dar aqui, jovem, o conselho que eu te vou dar é um bom conselho, mas não é um conselho simplesmente dado por um bom mestre. É um conselho dado pelo próprio Deus, porque eu sou o Filho de Deus. E aquilo que eu te vou dizer agora é aquilo que tu deverás seguir, não como se fosse um mero conselho, mas como se fosse o conselho da tua vida. O conselho que te irá fazer ver qual o caminho que tu deves seguir para alcançar o reino dos céus. Então o Nosso Senhor abre aqui os olhos para este jovem, que talvez, enfim, até por aquelas loucuras mansas assim da juventude, nem se apercebe bem às vezes dos locais onde pisa, das pessoas com que se encontra. Um bom mestre? Não, ele não era o bom mestre. Ele era o divino mestre. Ele era o Redentor que estava diante deste jovem, mas que o jovem talvez não se tenha apercebido. Ele apenas queria uma solução para o seu problema, como tantos jovens querem. Não é? Então o Nosso Senhor, na sua bondade, vai dizer, tu sabes os mandamentos. Nosso Senhor não está a perguntar se ele sabe. Nosso Senhor está a dizer, tu sabes os mandamentos. Eu olho para ti e sei que tu és um jovem bom. Tens um bom coração. Tu sabes os mandamentos. Não é? Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Nosso Senhor dá alguns exemplos dos mandamentos, porque são mais. Não é? E o homem, ou seja, o jovem, porque sabemos que este homem era um jovem, disse a Jesus, Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude. Então Jesus olhou para ele com simpatia. Nosso Senhor encantou-se com este lado inocente dele, com este lado honesto dele e respondeu, mas olha, falta-te uma coisa. Vai vender o que tens, já que és assim tão generoso, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quer dizer, o tesouro no céu, não era a meta dele. A meta dele era seguir Nosso Senhor. Mas para ele seguir Nosso Senhor era necessário que realmente ele largasse o tesouro que ele tinha dentro do coração, que eram as riquezas. Não é? E isto é um ponto é o ponto que eu queria tratar aqui hoje, caríssimos irmãos. A pessoa pode ter muitas coisas, mas se não segue a Nosso Senhor, a pessoa acaba por perder o norte, perder a razão o sentido da vida. Eu recordo-me, eu acho que até muitas pessoas devem se recordar deste facto, há uns poucos anos atrás saiu uma notícia num jornal italiano e uma carta que um jovem escreveu para os seus pais, que ficou conhecida depois, na qual agradecia aos pais por tudo o que lhe tinham feito, mas fazia uma ligeira crítica no final. Mas uma crítica que era, ao mesmo tempo, mordaz, uma crítica profunda, porque era por esse meio que ele tinha tirado a sua própria vida. Ele tinha-se suicidado. Então o jovem dizia, meus pais, eu vos agradeço por tudo o que me destes. Destes-me a vida, deste-me alimento, deste-me de vestir, deste-me educação. Ajudaste-me a entrar na escola para poder construir intelectualmente, deste-me família, deste-me ensinamentos, deste-me tanta coisa, fizeste de mim um jovem, mas há uma coisa que eu, infelizmente, nunca tive, e era o essencial da minha vida, é que eu nunca conhecia Deus. E eu sentia um vazio dentro da minha alma e percebia que nada disto fazia sentido. Tudo o que eu podia ter, e eu tinha dinheiro, porque também me deste dinheiro e deste-me brinquedos e deste-me tudo o que eu
tinha para ser um menino, um jovem feliz. Eu tinha tudo o que faz qualquer jovem feliz, mas eu não tinha o essencial. Faltava-me Deus, porque isso, infelizmente, meus pais, vós não me destes. Vós nunca me orientastes para Deus. E eu tenho um vazio completo na minha alma. E por causa disso, enfim, a carta não me recordo como termina, mas ele tirou a vida porque sentia essa frustração interior enorme. É trágico isto aqui, imagina, foi confrangedor, os pais ficaram dilacerados, né? E ficaram dilacerados por ver que deram tanta coisa material, tanta coisa, até alguma formação moral, certamente, né? Valores, etc. Deram uma formação intelectual, ajudaram o seu próprio filho, mas não ensinaram quem era Deus. Não ensinaram que ele tem um Deus amoroso, um Deus que é Pai, um Deus que é Redentor, que veio ao mundo para morrer com ele, para morrer por ele. E, portanto, um Deus que deixou a sua própria mãe. Este amor de Deus, pelas provas que ele tinha na sua juventude, este amor de Deus ele não sentiu. E então, quando chegaram aqueles momentos enfim, dos teenagers, aqueles momentos das dificuldades da vida, daqueles momentos em que a pessoa começa a dar de chofre com as crises da juventude, as crises da própria vida, os problemas, as responsabilidades, ele não conseguiu aguentar porque ele não tinha o seu maior amigo, né, que era o próprio Deus, era o próprio Jesus, Nosso Senhor, né, que dentro dele lhe teria dado forças, lhe teria dado alento e teria, sobretudo, dado um sentido à vida. Né? Ora, esta história é verídica, é uma história que saiu, enfim, recordo-me de ter ficado espantado com esta carta, uma carta muito sincera, enfim, muito sincera e ao mesmo tempo uma carta realmente pungente. Bom, mas o que acontece com este jovem aqui é que este jovem, vejam, este moço rico, ele já é bom. Ele não mata, né, como tanta gente diz, seu padre, eu não mato. Ele não comete adultério. Ou seja, ele era certamente um jovem casto, talvez não tivesse casado, nunca tivesse desejado mal uma jovem, nunca tivesse tido más intenções. Infelizmente, isso não é o que acontece hoje em dia, porque pelas televisões, pela internet, quantos maridos, às vezes até contra as esposas, cometem adultério no fundo do coração, vendo coisas que não devem, né? E desejando homens ou mulheres que não são o seu próprio marido ou a sua própria esposa. E isso dá aso depois a todo tipo de acontecimentos, né? De casos, de factos, que podem se realizar ou não, mas o adultério já foi cometido no coração. Ora, este jovem não cometia adultério. Era um jovem puro de coração. Ele também não roubava. Ele não levantava falso testemunho. Ou seja, ele não era daquele diz-que-diz, né? Que fica a inventar histórias, ou até porque não gosta do outro, então queria... E isso é o que acontece tanto, e enfim, quem nos ouve aqui sabe perfeitamente disso. Levantar falsos testemunhos é daqueles pecados que na aparência são pecados, pecadinhos, assim, apenas levantar assim contar uma coisinha do outro, mas quantidade de vezes são testemunhos que denigrem completamente a boa fama do próximo e muitas vezes fazem com que o próximo entre em depressão ou até, às vezes, tire a sua própria vida, como eu já conheci casos assim. Ele não cometia fraudes, ele honrava pai e mãe, ou seja, era um homem, era um menino, era um jovem bom. E, entretanto, ele, apesar de ter feito tudo isso desde a sua juventude, ele estava apegado a esse conceito de vida. Eu quero ser bom, mas eu não quero ser ótimo. E este é o grande perigo, caríssimos irmãos, porque nós todos, não só o jovem rico, mas nós todos somos chamados a ser ótimos. Nós todos somos chamados a estar sempre a melhorar. Nós não somos como os animais que nascem como um cão ou um gato. Não é? Eles nascem, têm aqueles instintos e morrerão com aqueles instintos. Eles mordem quando são pequenos, eles mordem quando forem grandes. Eles arranham quando forem pequenos, eles arranham quando forem grandes. Não, nós, seres humanos, nós precisamos de progredir. E se nós não progredimos, o grande problema nosso é que nós iríamos entristecer porque percebemos que devíamos dar passos na nossa vida. E, infelizmente, não dando esses passos, nós vamos gradualmente, vamos nos afastando de Deus, vamos entrando em vias de pecado e muitas vezes recusamos o chamado de Deus. Isto é a vida do moço rico, é a vida de tanta gente.
Vejam só, eu vou dar aqui uns exemplos, não quero estender muito, digamos, no nosso comentário de hoje, mas para dar aqui alguns exemplos, só em relação ao primeiro mandamento. O que é que eu leio para aumentar a minha fé? Porque se eu leio coisas que são contrárias à minha fé, eu gradualmente estou a afastar-me de Nosso Senhor. Eu gradualmente estou a afastar-me da ida à missa. Eu gradualmente estou a afastar-me dos princípios do credo. Se eu leio revistas, se eu leio livros que são gnósticos, esotéricos, que mexem com energias, que mexem com coisas cabalísticas, romances que mexem com seres que não têm nada a ver com a nossa fé, que hoje em dia pululam por todas as partes, eu estou a colocar em dúvida a minha fé, ainda que eu não me dê conta, eu estou-me a afastar gradualmente de Nosso Senhor. Um dia eu irei olhar para Nosso Senhor com tristeza e irei afastar-me dele. Depois, eu rezo o terço todos os dias. Eu vou à missa todos os domingos. Eu guardo todos os domingos e dias santos. Ou eu falho quando simplesmente estou mais cansado ou não me apetece. Dizia Santo Afonso Maria de Ligório, quem reza, salva-se. Quem não reza, condena-se. Ou seja, a pessoa que não reza, não se alimenta. O homem que não se alimenta morre, não é? Por inanição, morre faminto, enfim, acaba por morrer, não tem nutrientes. Quem não reza acaba por perder a graça de Deus, acaba por perder Deus na sua alma. Um dia mais tarde olha para Nosso Senhor com tristeza e vai dizer, não, Ele não me serve para mais nada, eu vou seguir aqui outras coisas. Há outras riquezas na minha vida. É assim. Outra situação, por exemplo, se eu sou supersticioso, se eu vou a práticas de espiritismo, ou seja, eu rezo a Deus, eu faço promessas a Deus, faço promessas a Nossa Senhora, eu fui a pé até Fátima, está muito bem, mas eu não obtive o que quis, logo eu vou atrás de outras coisas. Eu vou ao tarô, eu vou ver se lançam uns búzios, eu vou até a uma mulherzinha que diz que mete as mãos e que adivinha o futuro, ou que até faz regressões ao passado. Ela parece que até nos coloca umas energias e a pessoa até se sente melhor. Eu garanto, isto é palavra de sacerdote, eu garanto que a pessoa que pratica isso fica triste com o Nosso Senhor, porque o Nosso Senhor não lhe dá aquilo que ela quer. Porquê? Porque o que ela quer não é aquilo que Deus quer, e afastar-se-á de Nosso Senhor, e que te estará a comprometer a salvação da sua alma. Eu estou a ver aqui alguns pontos do primeiro mandamento. Eu podia dar muitos outros pontos. Então, caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje é de veras exigente. Este moço rico estava sedento de Deus, como tantos jovens estão sedentos de Deus. Não é? Eu quero alcançar a vida eterna. Quem não quer alcançar a vida eterna? Não é? Se eu sei que existe uma vida eterna, qual é o louco que não quer alcançar essa vida eterna? Todos nós queremos. Agora, o que é que nós fazemos para alcançar essa vida eterna? E neste mundo materialista, muitos querem alcançar uma vida terrena. E quando se coloca o problema, e o que é que acontece depois? Como é que eu me preparo para isso? E a única forma de preparar, caríssimos irmãos, é crescer todos os dias na fé. Crescer todos os dias no amor a Deus, praticando os sacramentos, confessando-me, comungando e tendo uma cada vez maior devoção à Nossa Senhora. É isso que eu desejo para todos, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.